Olá você, eu sou Ed Carlos Pinheiro e nós vamos aqui falar mais uma vez, dar prosseguimento ao nosso estudo do Apocalipse, um livro que muitos pregadores e muitos ensinadores correm dele, pela dificuldade de interpretação que existe em toda a simbologia que o livro do Apocalipse apresenta. Mas um antagonismo que nós vemos em tudo isso é que Apocalipse significa simplesmente revelação. Então, se é revelação, não acredito que Deus tenha transmitido a sua palavra em código. Concorda comigo? Então vamos hoje falar sobre a igreja de Tiatira. Nós vimos na aula anterior, no tema anterior, a carta à igreja de Pérgamo, uma igreja que estava comprometida com o mundo. E hoje nós vamos ver a quarta igreja, que é a igreja de Tiatira, que é uma igreja que está comprometida com a doutrina falsa. Então, talvez pior do que ser uma igreja que anda de mãos dadas com o mundo, é uma igreja que pensa estar agindo corretamente diante de Deus, mas tem no seu meio uma liturgia, uma doutrina falsa. A igreja de Tiatira, ela estava comprometida com uma doutrina falsa. A cidade, na verdade, Tiatira era uma igreja? Não. Existia uma igreja na cidade de Tiatira que acabou levando esse nome, mas na verdade Tiatira é o nome da cidade onde estava localizada a igreja que estava comprometida com a falsa doutrina, tá certo? Então a cidade de Tiatira, ela estava situada no caminho, entre Pérgamo e Sardes. Atualmente a cidade, ela se chama Akerzar e ela fica também na Turquia, lá em Lídia, no Oriente Médio. Ou seja, Lídia, a mulher convertida, durante a passagem de Paulo por Filipos, ela era de Tiatira, conforme você pode verificar em Atos 16, versículo 14. Politicamente, essa cidade não tinha nenhum destaque, sendo a menos importante das 7 igrejas, das quais nós já mencionamos 3, e ainda depois dessa veremos mais 3 à frente. Havia em Tiatira grupos organizados de artesãos, profissionais liberais, semelhantes às associações de profissionais de hoje, mas com elementos religiosos de influência pagã, ou seja, não tinha nada com a verdadeira adoração ao Deus vivo, a Jesus que havia ressuscitado. Então, na visão que João teve, Cristo começa a se apresentar para a igreja dizendo o quê? Eu sou o Filho de Deus. Olha só que espanto, para essa mensagem para a igreja de Tiatira. Eu sou o Filho de Deus. Essa expressão no livro do Apocalipse aparece somente aqui. É comum que em outros livros do Novo Testamento, especialmente nos livros de João, como descrição do Evangelho de Cristo, você pode verificar isso aí em João, capítulo 20, versículo 31. Também faz menção lá em 1 João, capítulo 3, os versículos 1, 2 e 10. Ela é uma declaração da divindade de Cristo, revelando a sua autoridade. Então, Jesus já chegou muito firme com a igreja de Tiatira, como eu disse, talvez pior do que uma igreja comprometida com o mundo, como era a igreja de Pérgamo, seria uma igreja que estaria enganando os seus membros com uma falsa doutrina. Por isso eu tenho comigo que nós devemos conhecer a Bíblia, e a promessa lá no livro de Josué é que para que nós leiamos a Bíblia de dia e de noite, para que a gente não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Esse é o mandamento de Cristo. Então Cristo já chega de uma forma muito pesada com a igreja de Tiatira, porque eles estavam enganando os membros ali dentro, dizendo, eu sou o Filho de Deus. E ainda Jesus, após esse impacto com a igreja de Tiatira, Jesus ele é relatado pelo profeta João, pelo apóstolo João, como aquele que tem os olhos como chama de fogo. Essa expressão também ela é repetida em Apocalipse 1:14 e também 19:12. E ele tem a percepção perfeita da profundidade de todas as coisas.
e nada escapará ao seu juízo. Os seus olhos, como diz a Bíblia, são um instrumento que prova os homens, conforme o Salmo 11, versículo 4, que diz assim: os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens, né? Uma outra característica do Filho de Deus ali apresentado é que ele tinha os pés semelhante ao bronze polido, né? O brilho era intenso. E essa expressão revela o poder que tem de esmagar os seus inimigos debaixo dos seus pés. Jesus, então, efetua todo o julgamento de Deus contra o pecado, conforme referenciado em João, capítulo 3, versículo 14. Para uma cidade onde havia muitos artesãos, essa descrição era uma combinação perfeita, a fim de chamar a atenção de todos, né, para o poder de Cristo. Jesus se apresenta à igreja de Tiatira como Filho de Deus e o juiz incontestável que vê o invisível e julga a todos conforme sua autoridade e poder. Você e eu cremos nisso? Eu creio. Eu creio que Jesus realmente é muito mais daquilo que nós já vimos ou pensamos, né? Jesus também se apresenta à igreja, né, após o impacto. Jesus, será que fazia alguns elogios a Tiatira? A gente já viu que em outras igrejas Jesus fazia alguns elogios, também repreensões e também exortava, né? O elogio de Cristo a essa igreja e a outras mostra que ele é justo e não fica esquecido do trabalho da sua igreja. A igreja em Tiatira era uma congregação ativa, não esfriou. Ela se tornou cada vez mais ativa no serviço porque a sua motivação era correta, amor e fé. Então, sobre o amor, né, que é o princípio fundamental da vida do cristão, faltava amor na igreja de Éfeso, mas Jesus reconheceu isso lá na igreja, na cidade de Tiatira, né? Uma outra coisa que eles tinham muito, além do amor, era a fé. Aqui o termo, né, no relato dessa igreja, parece que se referia assim, a algo maior do que confiança. É fé na pessoa e na obra de Cristo. Esse tipo de fé, os servos de Deus abundantemente na obra do Senhor, né, como 1 Coríntios 15, 58. Nós fomos criados em Cristo para as boas obras. Sabemos que Deus, ele se agrada do quê? De uma fé genuína, né? É uma fé que existe obras que acompanham elas, né? Uma outra coisa que Jesus elogia a igreja da cidade de Tiatira é que certamente essa igreja ela tinha um ministério relevante ali na cidade. Os seus membros, eles eram envolvidos no serviço da igreja, bem diferente de muitos cristãos hoje, né, que vai na igreja apenas buscar a sua bênção, mas não se envolve com a obra de Deus, o que a tornava então dinâmica e próspera. Uma igreja em que os seus membros se envolvem no serviço pode fazer muito, né, o reino de Deus crescer. E os crentes de Tiatira tinham essa qualidade. Esse serviço demonstra a dedicação dos irmãos e o amor que tinham pelo Senhor, ou que têm pelo Senhor, né? Então, se nós realmente amamos a Jesus, nós desejamos em nossa igreja trabalhar para Deus. Uma outra característica que a gente percebe na Bíblia, que Jesus, né, reconhece na igreja de Tiatira, era a sua paciência e a sua resistente constância, né? Eles eram resistentes e não se abalavam por causa das perseguições ou coisa parecida. Não é mencionado qualquer perseguição que atingia todos os cristãos daquela época. O perigo que ameaçava essa igreja não vinha de fora, mas sim de dentro. É onde mora o maior perigo, né? Jesus também elogia eles que as obras deles, né, era cada vez mais abundante. A igreja de Tiatira era muito ativa na obra local, né? Em vez de esfriar, se tornava cada vez mais abundante no serviço de Deus. Em muitas congregações, as questões internas trazem esfriamento e inércia, mas isso não ocorria ali na igreja de Tiatira. Tem um cidadão chamado William Barclay, comenta, né, abre aspas, na superfície a igreja de Tiatira parecia forte e florescente.
Qualquer visitante ficava impressionado com a sua vitalidade e energia, por sua aparente fidelidade e por sua paciência. Um templo cheio de gente em suas reuniões, um verdadeiro favo de energia, um dínamo, né, de atividade. Mesmo assim, isso não descreve ela como uma igreja verdadeira. Aí fica a pergunta, né? Fechamos aspas aqui. Como você descreveria a sua igreja? Será que como a igreja de Esmirna? Ou como a igreja de Éfeso? Ou como a igreja de Pérgamo? Ou como a igreja de Tiatira? Né? Passado então os elogios e os reconhecimentos a respeito da igreja de Tiatira, o que Jesus passa a fazer? Repreender ela. Né? A Bíblia diz que Jesus, a palavra de Deus, o próprio Deus, ele açoita e corrige aquele a quem ele ama. Então, Jesus não deixou barato aqui não. Tenho, porém, contra ti, diz a palavra de Deus, Apocalipse 2, versículos 20 até o 23. Né? Tenho, porém, contra ti. Então, Jesus tinha algo contra a igreja de Tiatira, é que nós vemos que ela aturava em seu meio a falsa doutrina. É o evangelho misturado, né? Um evangelho híbrido. Né? Os elogios, né, que foram ditos pelo próprio Senhor Jesus não significava de forma nenhuma que ali não tivesse erro sério e que precisava de uma correção urgente. Né? Satanás estava muito ativo em toda a Ásia, principalmente no começo da obra de Deus. Na época em que essas cartas, então, elas foram escritas a todas as igrejas, Satanás não parava nunca. Ele tentava matar a obra de Deus logo ali, no seu início. Né? Ele atuava nas sinagogas em Esmirna, ele atuava também em Filadélfia, em Pérgamo ele tinha um trono, e em Tiatira ele tinha uma profetisa que instruía as pessoas, né, a conhecerem as coisas profundas de Satanás. Olha isso, dentro da igreja. Então não pense você que a igreja que você congrega, ela é 100% santa. Né? Se você vigiar bem, se você for uma pessoa espiritual e buscar em Deus, né, o dom de revelação, por exemplo, você pode, né, vamos falar assim, né, se desencantar. Tem pessoas que endeusam a igreja, né? Endeusam o templo, mas tem pouca reverência com aquele que é o Deus do templo. Né? A gente pode também perceber que o problema principal daquela igreja foi, né, aturar o ensino falso daquela profetisa. O nome dela, nada mais, nada menos do que Jezabel. Não se sabe ao certo, né, a sua identidade, apenas que já que ela é mencionada. Mas nem precisa, porque foi o próprio Jesus que mencionou isso aí. Então nós já acreditamos que ela com certeza realmente foi um mal para aquela igreja. Né? Se havia mesmo uma mulher naquela igreja com esse nome, né, ou citação, ela é apenas simbólica, né, que nós já vimos que o livro do Apocalipse ele é muito rico em simbologia, mas que acaba direcionando para coisas concretas. Né? Uma outra coisa, né, a citação desse nome nos faz lembrar de Jezabel, aquela rainha ímpia casada com, né, o hebreu Acabe, né? Seu marido e todo Israel deixaram de servir a Deus, né, de lado e se voltaram totalmente para Baal. Nós podemos ver isso lá em 1 Reis capítulo 18. O nome dela chegou a ser sinônimo de prostituição e bruxaria. Jezabel de Tiatira, ela agia de forma semelhante, seduzindo, né, cristãos à prática da idolatria e da prostituição. E aqui há duas condenações sérias, né, para a igreja de Tiatira, né, para o pastor de Tiatira e para os crentes que ali estavam. Né. A primeira delas se refere à imoralidade sexual, isso mesmo. A gente não sabe ao certo interpretar essa expressão literal, né, fornicação ou prostituição, ou se ela tem conotação espiritual de infidelidade a Deus e idolatria, né? Porque a prostituição também né, ela acaba nos levando a pensar também que é aquela que deixa, né, o casamento verdadeiro, né, e se prostitui com o mundo, né? Mas também pode ter uma conotação literal. Mas no caso da igreja, claro, a gente atinge para o lado sempre espiritual. Não há dúvida de que a infidelidade a Deus é chamada também de adultério e fornicação.
Quando Israel se envolvia com outros deuses, esse fato era chamado de adultério. Você pode ver isso lá em Êxodo, capítulo 34 e o versículo 16. A instrução de Jezabel tinha como propósito ensinar coisas profundas de Satanás. Olha só, ela ensinava a fornicação, talvez para ajudar os crentes a assimilarem, as formalidades e os rituais ali do culto pagão. Se a igreja de Tiatira, seguindo as instruções de Jezabel, teria por fim negado que Jesus é o Filho de Deus e assim a infidelidade a Cristo, produziria então uma igreja desviada da palavra de Deus. Por isso que ela é acusada de manter no seio dela uma doutrina falsa. Uma outra coisa, carne sacrificada aos ídolos. Um dos grandes problemas para aquela igreja, para a igreja naquela época, seria os sacrifícios, a carne sacrificada aos ídolos. Podia um cristão comer carne sacrificada a ídolos num templo pagão? Paulo se ocupou desse assunto e disse que o ídolo nada é em si para os cristãos, mas para os não crentes seria um sacrifício aos demônios. A igreja não tinha dúvida de que era o dever do cristão diante dessas práticas. Ela não tinha dúvida nenhuma de qual era o dever do cristão diante dessas práticas. Atos 15, 29, o que registra ali? Registra uma decisão que certamente todas as igrejas conheciam. Boa parte da igreja de Tiatira permaneceu fiel e não tolerou essa doutrina de Jezabel, mas precisou da intervenção de Cristo. Aí a gente pode ver também quais foram as consequências desse pecado caso não se arrependessem. Jesus diz lá em Apocalipse 2:11 que dei-lhe tempo para que se arrependesse. Então, aquela igreja, ela recebeu tempo suficiente de arrependimento, assim como muitos. Deus está dando tempo para se arrepender e entrar pelo caminho. Jesus queria que ela se arrependesse e que ela mudasse o seu comportamento. Mas os que estavam ali na prática daquele pecado ignoravam as advertências de Jesus. Aí Jesus começa a falar já de uma maneira mais pesada. Eis que a prostrarei em uma cama. Então, caso ela não se convertesse do seu pecado, Jesus colocaria ela numa cama, ou seja, inválida, imprestável e sem esperança. Esta não era uma cama da prostituição, porque ela já estava deitada, mais que deitada nessa cama, mas a cama do sofrimento e da dor. Era então a cama da tribulação. Uma outra coisa, uma outra ameaça que Jesus diz, matarei seus filhos. Apocalipse 2:23. Esses, entre aspas, filhos de Jezabel, seriam aqueles que seguiam os ensinos e práticas as suas obras. Jesus disse que os filhos do diabo são aqueles que praticam as obras do diabo. Nem todos os que estão congregados numa igreja local fazem parte da verdadeira igreja de Cristo. Todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda os corações. Então, seria aí uma outra advertência da parte de Deus. A disciplina de Deus tem vários propósitos. Aqui nos diz que as outras igrejas saberiam que ele julga retamente segundo as obras de cada um. Então, seria muito melhor que a igreja de Tiatira ela aprendesse a respeitar e a obedecer a palavra do Senhor do que ter que pagar o preço. Então, Jesus faz, após essas severas advertências, são 4 tópicos de advertência, Jesus faz uma severa advertência para ela, mas também faz promessas. Jesus fala assim: olha, ao que vencer. O vencedor, quem é o vencedor? É aquele que guarda a obra de Cristo até o fim. As obras de Cristo eram totalmente diferentes das obras de Jezabel. Jesus dá aos seus fiéis o privilégio de participar do vitorioso reino de Deus, cujo ele é o mesmo rei. Ele é o rei. E Jesus nos dá a oportunidade. Jesus também dá a todos os seus fiéis privilégio de participar desse vitorioso reino, que ele, como já dissemos, ele governará com justiça. Jesus promete também dar à igreja de Tiatira, caso ela mude o seu comportamento,
né, a estrela da manhã. Essa é uma belíssima promessa, né, da glória celeste. Cristo é a riqueza plena de todo cristão, né? Então, pelo que nós temos visto até aqui, né, Jesus incentiva essa igreja: olha, abandona o falso ensino, abandona a falsa prática da religião e me siga. Que eu tenho isso para vocês, eu tenho preparado, né? Eu tenho preparado autoridade sobre as nações. Aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, eu dar-lhe-ei a estrela da manhã. E por último, nós podemos ver aqui que Jesus anda no meio da sua igreja, e a Bíblia diz que ele tem os olhos como chamas de fogo, e ele faz distinção entre aqueles que lhe servem, né, e os servos de Satanás. Tribulação e morte estão reservadas aos que servem ao diabo, direta ou indiretamente. Para os discípulos de Jesus está garantido o quê? O privilégio de reinar com ele para sempre e eternamente. Então, nós, né, um estudo rápido aí de 21 minutos apenas, onde você ficou sabendo aí das particularidades da igreja de Tiatira. A próxima igreja que nós vamos ver, comentar sobre ela, é a igreja de Sardes, né? Uma igreja apática, irrelevante, né? Que nós vamos estar estudando aí no nosso próximo encontro, tá bom? Deus que abençoe você e sua família, e que eu espero que você tenha crescido mais uma vez na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Peço para você, me ajude aqui no meu canal, compartilhe, se inscreva, dê um joinha, dê um dislike se você não gostou também, mas quando você der um dislike, para o meu crescimento espiritual, eu gostaria que você justificasse o porquê que você está dando um dislike, porque pode ser que eu esteja tendo alguma falha e eu não esteja conseguindo enxergar, tá bom? E terei a humildade de aceitar a correção. Um grande abraço.